Decreto-Lei nº 2.848 de 1940, do artigo 150 ao 183. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio, violação de domicílio, artigo 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar a prisão ou outra diligência. 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo 4º. A expressão casa compreende: 1. Qualquer compartimento habitado. 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5º. Não se compreendem na expressão casa: 1. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do no 2 do parágrafo anterior. 2. Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência, violação de correspondência. Artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre: 1. Quem se aposse indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. 3. Quem impede a comunicação ou a conversação referidas no NU mero anterior. 4. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, pena, detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º número 4, e do parágrafo 3º, correspondência comercial. Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho o seu conteúdo, pena, detenção, de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo. Artigo 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano ao outrem, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º. A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, pena, detenção, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. Artigo 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano ao outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Invasão de dispositivo informático. Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, pena,
reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra 1. Presidente da República, governadores e prefeitos. 2. Presidente do Supremo Tribunal Federal. 3. Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal. Ou 4. Dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Ação Penal. Artigo 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Título 2. Dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1. Do furto. Furto. Artigo 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, e multa, se o crime é cometido: 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza. 3. Com emprego de chave falsa. 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Parágrafo 4º-A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 a 8 anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 4º-C. A pena prevista no parágrafo 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso: 1. Aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. 2. Aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos,
e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até metade. 1. Revogado. 2. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 2/3. 1. Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2º-b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Se da violência resulta, 1. Lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, e multa. 2. Morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, e multa. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, pena, reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta a lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, pena, reclusão, de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta a lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Se resulta a morte, pena, reclusão, de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Capítulo 3. Da usurpação, alteração de limites. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia, pena, detenção, de 1 a 6 meses, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, usurpação de águas, e, desvio ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias, esbulho possessório. 2. Invade, com violência ou pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena esta combinada. Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca é um sinal indicativo de propriedade, pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Capítulo 4. Do dano. Dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Dano qualificado.
Parágrafo único. Se o crime é cometido: 1. Com violência à pessoa ou grave ameaça. 2. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. 3. Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que do fato resulte prejuízo. Pena: detenção, de 15 dias a 6 meses, ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa não tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Alteração de local especialmente protegido. Artigo 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Ação penal. Artigo 167. Nos casos do artigo 163, do número 4 do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Capítulo 5. Da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou detenção. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, quando o agente recebeu a coisa: 1. Em depósito necessário. 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de: 1. Recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. 3. Pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário de bons antecedentes, desde que: 1. Tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou 2. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre: apropriação de tesouro. 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. 2. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo,
Aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Capítulo 4. Do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem, disposição de coisa alheia como própria 1, vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria 2, vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias, defraudação de penhor. 3. Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado, fraude na entrega de coisa. 4. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém, fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. 5. Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. 6. Emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. Fraude eletrônica. Parágrafo 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 a 8 anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 2º-B. A pena prevista no parágrafo 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular. Assistência social ou beneficência. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for 1. Administração pública, direta ou indireta, 2. Criança ou adolescente, 3. Pessoa com deficiência mental, ou 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Duplicata simulada. Artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado, pena, detenção, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. Artigo 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro, pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa, pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Fraude no comércio. Artigo 175. Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor, 1. Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada, 2. Entregando uma mercadoria por outra, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender, como precioso, metal de outra qualidade, pena, reclusão, de 1 a 5 anos,
e multa. Parágrafo 2º é aplicável disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular. 1. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. 2. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. 3. O diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. 4. O diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. 5. O diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita, em penhor ou em calção ações da própria sociedade. 6. O diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. 7. O diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. 8. O liquidante, nos casos dos nos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. 9. O representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no país, que pratica os atos mencionados nos 1 e 2, ou dá falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocie o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou arrante. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou arrante, em desacordo com disposição legal, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Fraude à execução. Artigo 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Capítulo 6 da receptação. Receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que o sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Parágrafo 2º. E que para se a atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias,
Deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Receptação de animal. Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime, pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Capítulo 8. Disposições gerais. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo: 1. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; 2. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo: 1. Do cônjuge desquitado ou judicialmente separado; 2. De irmão, legítimo ou ilegítimo; 3. De tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores: 1. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa; 2. Ao estranho que participa do crime; 3. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.